pessoas lindas, tudo bem? Quanto tempo eu não apareço por aqui? Já faz, acho que 5 ou 6 meses, né? Mas eu tenho uma boa justificativa e hoje eu trouxe um conteúdo aqui que tem muita gente me mandando mensagem lá no Instagram e eu vou responder pra vocês. Pois é, como está sendo meu primeiro trabalho como professora logo depois de ter me formado? É um assunto que traz muitas dúvidas, tem muita gente fica com medo de ir para a área depois que se forma. E esse é o medo que eu passei. Na verdade, eu acredito que é um medo que ainda não passou. Mas é bom, porque é uma forma de você não se acomodar, de você sempre estar buscando. E vamos conversar sobre tudo isso aqui. E caso eu não responda alguma pergunta para vocês ainda, me mandem mensagem, venham falar comigo que eu gosto muito de conversar com vocês. Então vamos lá. E olha quem tá aqui também. Betininha, morrendo de saudade de aparecer, meu amor. Fala, mamãe não fez mais vídeo comigo. Como assim? Vamos lá, Betina? Vamos responder? Não. Um beijinho, mãe. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: Helena, como que você conseguiu um emprego sem experiência na área de educação infantil? É uma coisa que eu também me perguntei. E, na verdade, eu questionei até as pessoas que me contrataram em relação a isso. Porque o meu estágio, como vocês sabem, foi em Fundi 1. Eu já tenho até um vídeo falando dele aqui. E educação infantil, eu não tive experiência porque os meus estágios, eles foram todos remotos por conta da pandemia. Mas eu sou uma pessoa que ama estudar, sempre gostei. E eu sou muito inquieta. Como eu já tinha minha primeira formação, o que eu fiz? Eu usei essa minha primeira formação, esse meu primeiro diploma, para fazer 2 pós, junto com a minha faculdade de pedagogia. Então, eu não precisei terminar a de pedagogia para fazer a pós. Eu fiz uma pós em educação infantil, ensino fundamental e anos iniciais, né? E educação inclusiva. E uma outra pós em alfabetização e letramento. E isso chamou a atenção dessas pessoas que estavam me contratando. E eu vou deixar essa dica para vocês, gente, que é muito importante. Nós somos professores e nesse período da nossa vida como professores é o seguinte: a gente se formou, mas não é o suficiente. Nós precisamos continuar esse estudo. Um grande estudo é você estar na área, né, João? Quem bagunçou o sofá da mãe? Hein, menininho? Sua irmã tá aqui latindo, você tá aí latindo, o que tá acontecendo? Então, continuando. E assim, gente, fora todo esse aprendizado que nós temos em sala, é necessário o estudo. Por quê? Assim, eu sou totalmente contra. Podem brigar comigo aqui. Porque tem professor que fala o quê? A teoria é linda, mas não se aplica na sala. Só quem tá lá sabe o que tá acontecendo. Isso é real. Mas que a teoria não se aplica, gente, não é real. Você precisa dela para ter a intervenção correta quando uma criança, quando um bebê tem uma questão a ser resolvida. Então, é necessária essa teoria, é necessário os autores. Na educação infantil, você tem muita questão da afetividade. Então, você não tem como falar de afetividade sem lembrar de Valon, por exemplo. A questão de que a criança, ela traz o conhecimento de mundo dela para a sala de aula, que você vê ali, a partir do olhar dela, a interação, como o desenvolvimento é feito com a interação da criança com o meio, né? E com os outros adultos. Não tem como você não saber de Vygotsky. Então, assim, é necessário. Eu vou ser sincera que a minha teoria era muito vasta e faltava muito da minha prática. Eu não sabia como lidar muitas vezes nas situações. Mas uma coisa é real. A partir do momento que você tem o conhecimento sobre aquilo, o medo some. Isso é fantástico. Eu tive situações lá de crianças de 3 para 4 anos, né? Agressivas. Daí eu fui pesquisar sobre a agressividade. Nisso que eu pesquisei sobre a agressividade, você entende que a criança ela não sabe lidar com os sentimentos. Nem nós sabemos. Mas a questão é que a criança ela não sabe o que é a raiva, o que é o amor. Então ali eu, como professora, eu vou fazer uma intervenção. Mas eu faço uma intervenção baseada no quê? Na minha visão? No que eu entendo de raiva? Não. Eu vou me basear
no currículo da cidade, na BNCC, nos autores, tudo bonitinho, porque eles vão me dar embasamento para chegar de forma correta naquela criança. E falar com ele, fulaninho, o que você está sentindo? Vamos usar os questionamentos, tudo certinho. Então, é nesse ponto que eu falo. A teoria ela é muito importante. Então, galerinha, continuem estudando, não parem. Sabe, muitas vezes a gente fica, eu não vou fazer uma pós, porque eu não tenho para pagar lá na Mackenzie. Que a Mackenzie é tipo, é o meu ponto. Mackenzie ou PUC, um dia eu chego lá. Eu não tenho para pagar lá na Mackenzie. Gente, conhecimento é conhecimento. Então faz uma pós onde você tem condições financeiras no momento, mas não deixe de estudar. Leiam, tem que ler, tem que, sabe, no meu almoço, o que eu sempre fiz? Eu tava estudando muito para concurso público. Por isso que eu sumi daqui também, não foi só o trabalho. Então no meu almoço, o que eu sempre fazia? Eu pegava, almoçava rapidinho, às vezes dava uma voltinha no bairro pra ir na lojinha de bijuteria, mas quando eu não ia, eu pegava o meu livrinho, vamos lá. Vamos ler, o que eu tô precisando, o que tá acontecendo. Não que eu seja uma professora perfeita, tanto que eu falo muito pras meninas lá, que tem professora que consegue ficar com 50 crianças na sala, e ali com aquelas 50 crianças, interagir com elas e todas elas estarem interagindo, eu não. Eu sou a professora que chega na sala e eles falam, oba, a Pro Helena chegou, a gente pode subir aonde quiser. Então, assim, existem diferenças entre as professoras, e isso é muito real. Eu confesso que eu sou uma professora muito teórica. O que me perguntam, assim, normalmente eu sei responder da teoria, mas na prática eu fico puxando a saia das outras professoras e falo assim, vem cá, como que você fez isso? Me ajuda aqui que eu preciso aprender. E assim, eu aprendi muito. Então, outra coisa que é necessário, gente, além dos estudos, uma coisa que é muito real, quem já leu Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, sabe que para ser professor é necessário ser humilde. E isso é muito valioso. Porque quando você entra em uma escola, em um centro de educação infantil, onde você vai entrar, você tem que estar disposto a aprender. Não só pelas teorias e pelos documentos que aquele lugar tem, mas pelos professores que estão ali. Então, mesmo que você não concorde totalmente com a pedagogia daquele professor, você tem alguma coisa para aprender. Seja a segui-lo como exemplo, ou não ter esse exemplo e buscar um outro caminho. Então, para ser professor, a humildade ela é essencial. Tá, Helena, precisa de humildade, certo? Mas essa humildade, será que não faz com que você fique submissa às outras professoras? Não. A humildade, gente, é em relação a você entender que você nunca vai saber tudo, você não será a melhor ali em tudo que você está fazendo. Existem qualidades diferentes, porque existem pessoas diferentes e todos os conhecimentos são igualmente válidos. Então é isso que eu sempre deixei claro lá para as professoras. Porque muitas delas me falavam assim, Helena, eu tenho receio às vezes de você falar, de eu te falar alguma coisa, chegar em você e falar, e você ficar brava. Gente, eu deixei muito claro, eu não fico brava, eu fico agradecida, porque eu preciso aprender. E agora eu vou responder uma coisa pra vocês de algo que eu tinha dúvida. Como que o professor, a professora, sabe o que fazer todos os dias? Gente, é incrível. Essas crianças, na educação infantil, na Prefeitura de São Paulo, nós trabalhamos o quê? Com os interesses das crianças, com a escuta. Ou seja, a criança, ela falou de massinha de modelar, eu vou prestar atenção naquilo e a partir daquilo nós trazemos uma vivência e desenvolvemos até onde o interesse dela e das demais crianças vão, certo? Daí, eu ficava assim, gente, mas tem criança que mal fala. Como é que ocorre essa percepção? É necessário da professora, né, no meu caso, assim, ter um olhar sensível, uma escuta sensível para essa criança entender que tudo o que ela fala, o que ela diz, tem importância. Por mais que sejam palavras que muitas vezes pareçam jogadas ao vento, não são. Elas são importantes. Teve uma vivência que surgiu no berçário. Eu estava no berçário um dia e nós estávamos com um dadinho de tecido. E nesse dadinho tinha desenhado uma lua
e uma estrela. Daí veio o bebezinho e falou assim, Pro, a lua. Eu falei, sim, a lua. E esse daqui é o quê? Ele não sabia. Eu falei, o que é esse daqui amarelinho? Não sabia. Daí, nisso de não saber, juntou uma curiosidade. Os bebês começaram a vir e tipo, o que é? Daí eu falei, é estrela. E a partir disso, surgiu as vivências do Brilha, Brilha, Estrelinha. Eles cantaram Brilha, Brilha, Estrelinha, eles identificaram estrelinhas, eles, com o pisca-pisca que nós colocamos na sala, eles tiveram uma alusão do que era estrelinha. Na hora do soninho, pediram a música da estrelinha. Então, assim, isso é muito importante. Por mais que a gente pense que, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Ouvir os bebês, crianças, nos abrem diversas possibilidades. E isso é muito mágico. E é muito louco. Sério, é muito doido, porque você fica assim, meu Deus do céu. Teve uma outra vivência que eu vou contar aqui pra vocês, que foi a respeito do tom de pele. Olha o que aconteceu. Eu cheguei no refeitório e um pegou minha mão. Daí eles perguntaram por que eu era verde. Eu fiquei tipo, será que eu sou verde? Eu não sei. Mas a questão é que eu tenho as veias da minha mão aqui bem aparentes. E eles queriam saber por que a Pro é verde. Eu falei, eu sou verde? Daí eu falei assim, mas e você, que cor? Daí ele, eu sou da cor dele. E daí tem a outra, a menininha, ela é cor de chocolate. E aí, gente, a partir de uma fala no refeitório, nós desenvolvemos um trabalho muito bonito sobre diversidade. Trouxe o ensinamento muito lindo de aceitação do eu, da criança. Ela entendeu quanto ela é linda, quanto os cabelos diferentes são bonitos. Então, assim, pra você que tá indo pra educação infantil, principalmente, não que nos demais não precisem, mas na educação infantil, principalmente, ter esse olhar sensível, esse olhar amoroso e respeitoso à fala da criança é extremamente importante. Então, mais uma dica pra você. Então é isso, pessoal, que eu trouxe pra vocês hoje. Algumas dúvidas, alguns questionamentos que vão surgindo, que eu vejo vocês comentando por aqui. Lá no meu Instagram também, algumas pessoas vêm comentar. Então fica aí minha experiência desses meus primeiros 6 meses. Caso vocês queiram saber mais algumas coisas que eu não abordei aqui no vídeo, podem comentar, podem perguntar. Que quem já me perguntou sabe que eu amo responder. Normalmente eu mando textos gigantes para as pessoas respondendo sobre as minhas experiências, porque é algo assim que eu realmente me descobri, algo que eu amo fazer. E, gente, sem medo, continuem buscando conhecimento. Conhecimento, ele é muito importante. Além de abrir portas em relação ao trabalho, ele também abre portinhas, ó, aqui, principalmente a portinha pro medo, ó, ir embora e você ter o controle da situação. Não você controlar a criança, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas o controle da situação, muitas vezes, a situação emocional. Porque é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Às vezes dá aquele desespero, mas não precisa. Todo mundo é capaz, eu tenho certeza disso, tá bom? Beijinhos, querendo saber mais alguma coisa, eu tô por aqui. E eu prometo não sumir mais por tanto tempo. Até mais!